Mas aí esse ponto que a Basília traz, e acrescenta agora a Clarissa, isso é muito relevante, porque a defesa... A gente falou isso aqui também outras vezes. As notícias aparecem, a gente compartilha aqui as apurações com vocês. Aí você pode pensar assim, bom, os advogados estão atentos ao que a imprensa diz, eles já sabem o que está sendo dito. No juridiquês da coisa, isso não tem relação, isso não vale. O que vale é o que está dentro do documento, da denúncia que é feita pelo Ministério Público. Se a imprensa soube A, a imprensa soube B e virou matéria, porque estão desconfiando de tal coisa, o que importa não é o que a imprensa diz, nem o que foi apurado, é o que está dentro do documento. Aí, Clarissa... Imagina-se que vai haver um barulho, e é o que você traz para a gente, de alguns denunciados dizendo, olha, como assim uma análise complementar? Mas eu estou me defendendo em cima desse documento, esse complementar vai colocar quando? Eu vou ter o mesmo tempo, o mesmo prazo para analisar essa questão complementar que pode fazer parte de todo o processo? E isso, esses vazamentos... Bom, primeiro, bom dia de novo para todo mundo. Esses vazamentos que estão vindo atribuídos aí muitas vezes pelas defesas a agentes da Polícia Federal, aos órgãos que estão acompanhando a investigação de perto, eles são muito relevantes, principalmente para aqueles acusados que estão no centro aí dessa análise complementar que a PF pretende fazer. Para a gente só relembrar um pouco o contexto, qual que é o argumento que vai vir em algumas das defesas dos acusados aí que pretendem apresentar sua defesa diante da denúncia entre hoje e amanhã, Elisa? É justamente que o vazamento de informações dessa investigação compromete o direito de defesa desses investigados. O que a gente observa, por exemplo, tal da análise complementar? Lá atrás falava-se em um relatório complementar da Polícia Federal, por conta de operações que foram realizadas quando o relatório final da PF, ou seja, que então não era totalmente final, já tinha sido concluído. Isso alcança principalmente alguns nomes específicos. Por exemplo, Braga Neto. Walter Souza Braga Neto é uma figura muito importante, que era candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro. Não era uma figura qualquer, ele é aquele que, em tese, pela análise da Polícia Federal, teria realizado a tal da reunião na casa dele, onde se discutiu essa trama golpista, onde aquilo teria sido debatido de maneira muito consistente. E tem, inclusive, na tal da análise complementar, a avaliação de informações vindas de documentos coletados em buscas na casa de um assessor de Braga Neto, por exemplo, que é o Coronel Peregrino, foi assessor dele. Ali você tinha computadores apreendidos, você tem pendrives, documentos que, segundo os vazamentos que estão sendo feitos, porque esse documento ainda não está pronto, essa análise complementar não está pronta, segundo os vazamentos, teriam, em tese, fortalecido a ideia de um envolvimento de Braga Neto na suposta trama golpista. Então, não é pouca coisa, não são, segundo as informações que vazaram, claro, a gente está falando aqui de dados extraoficiais, segundo essas informações, não são meros detalhes quando a gente está falando desses personagens. E isso vale também e permeia a argumentação de vários advogados com os quais a gente foi conversando no decorrer das últimas semanas, de que vazamentos seletivos de informações sobre esse inquérito, sobre a investigação da Polícia Federal em geral, acabaram comprometendo as defesas, o trabalho de defesa ao longo desse inquérito, justamente porque você tira informações de contexto. Então, os advogados estão argumentando com muita intensidade, com muita ênfase, olha, a gente recebeu essas informações picadas, a opinião pública teve essas informações picadas e que estaria ocorrendo aí uma espécie de condenação prévia, né? Isso, claro, tá, gente? Eu não estou falando em termos jurídicos, não é uma coisa técnica. Uma opinião pública, né? E você acaba trabalhando a opinião pública em torno da ideia de que essas pessoas, de fato, participaram ativamente de uma trama de golpe. Esse é o tom de vários advogados e também acusados com os quais eu conversei nas últimas semanas. Esse caso específico do tal do relatório complementar, que depois a PF esclareceu que não seria um relatório, sim apenas uma análise complementar, é tido como chave por algumas dessas defesas, para justamente levantar a questão, peraí, a gente está se defendendo de uma denúncia
baseada numa investigação que nem sequer estava concluída. Que nós não sabemos, né? Então, eles vão se apegar. Esse é um dos elementos técnicos que devem embasar aí a defesa de pelo menos alguns acusados importantes aí dentro do raciocínio aí definido pela Procuradoria-Geral da República, Elisa.